Meus amados, em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós somos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá para louvarmos, bendizermos e agradecermos ao Senhor por 500 anos da Reforma Protestante do século XVI. E nós gostaríamos, em nome da Igreja, saudar cada um dos nossos queridos, colegas, pastores, das igrejas presbiterianas do Estado de São Paulo e de outros estados que aqui estão presentes. Quero saudar cada presbítero regente que veio acompanhando a sua igreja e a cada membro de igreja que está conosco nesta oportunidade. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. O nosso coral, a nossa saudação, a nossa alegria tê-lo conosco e um abraço bem carinhoso a cada um dos nossos queridos irmãos e irmãs que vieram dos mais diferentes lugares e cidades do estado de São Paulo. Nós estamos vendo irmãos de lugares mais longínquos, outros mais perto desse estado tão abençoado por Deus. A nossa saudação aos presidentes síndios, responsáveis por essa organização. Deus os abençoe e os use para a glória do Senhor. Que Deus os dirija e que este culto seja uma bênção na presença do Senhor. Vamos ficar de pé então, irmãos. Pai grandioso, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos neste culto, para louvarmos, bendizermos e agradecermos ao Senhor. Há 500 anos atrás, o Senhor levantou Martinho Lutero. Antes dele, o Senhor levantou outros homens. A história sempre o Senhor levantou pessoas que deram o seu testemunho. A igreja sempre esteve presente, mesmo nas horas mais tristes, mais medonhas das trevas do pecado, mas o remanescente fiel o Senhor preservou. Nós te louvamos por isso, ó Pai. E quando no século XVI o Senhor levanta homens como Martinho Lutero, John Wycliffe, que séculos anteriores, João Hus e séculos anteriores, mas de uma forma muito especial, o Pai, o Senhor desperta um jovem estudante. Ele tem a oportunidade de conhecer do Senhor, dedicar os estudos, a pesquisa, publicar suas obras e ser o grande pastor João Calvino. Nós te louvamos, ó Pai, porque somos herdeiros dessa reforma. E nesta hora nós podemos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa igreja, pela sua história, e compartilhar as alegrias que o Senhor tem nos ensinado. Que esta hora, ó Pai, seja de louvor e glória ao Senhor, porque a reforma nada mais é do que um aspecto religioso, uma visão religiosa daquilo que o Senhor é para nós. E em nome do teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus estejam sobre todos os irmãos. Este culto está sendo também transmitido pela TV Mackenzie e pelo site da Igreja Presbiteriana do Brasil. A todos que nos acompanham através destas mídias, também a nossa saudação. Estamos todos juntos, unidos na mesma fé, na mesma esperança e no mesmo amor. O texto da Palavra de Deus, que inspirou, que serviu de referência para que Martinho Lutero compusesse Castelo Forte. A Deus toda a glória, só lhe deu glória. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso castelo forte. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos
e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus, somente Deus, é o nosso castelo forte. Peço a todos que acompanhem o andamento da liturgia com seus impressos para que possam responder nos momentos indicados para a congregação. A reforma protestante fez surgirem inúmeras confissões,
nós, presbiterianos brasileiros, adotamos como símbolos de fé a Confissão de Fé de Westminster e os seus catecismos. Ao fazermos nossa pública profissão de fé, declaramos aceitar estes símbolos como fiéis exposições da Escritura e, uma vez ordenados aos ofícios da Igreja, prometemos fidelidade a eles. Estas são expressões da nossa confissão sobre o culto a Deus. A luz da natureza mostra que há um só Deus, que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e limitado pela sua vontade revelada, que Ele não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Solos Christus. Sola Scriptura. Vamos cantar todos juntos este belo hino, especialmente composto para os 500 anos da Reforma Protestante. E temos o prazer de contarmos com a presença de um dos seus compositores, o reverendo Estênio Márcios, que nos conduz neste cântico congregacional. Vamos ficar em pé e vamos cantar todos juntos este hino que faz menção aos solas da Reforma. Foi tão longa a escuridão que a igreja padeceu, quase não sobreviveu a tão grande servidão. Foram tantas heresias, enganosa idolatria, mas Deus libertou seu povo, sua luz raiou. Nossa mente está cativa à verdade da Escritura, e aqui permanecemos, seja vida, seja morte, salvação por fé somente, só por graça recebemos, em Jesus justiça nossa, só lhe deu glória.
Estênio, que Deus continue abençoando a sua vida, conservando neste ministério de louvor ao Senhor, juntamente com os irmãos Edilson Botelho e Cláudio Roberto Cardoso, que fez os arranjos para o coral. Eu peço aos presbíteros, docentes e regentes que permaneçam em pé, os demais irmãos podem se assentar. Os presbíteros docentes, pastores e os presbíteros regentes farão a promessa da graça neste momento de contrição, dirigindo esta palavra do profeta Jeremias a todo o povo. Tratando da certeza da graça e da salvação, a Confissão de Fé de Westminster afirma no seu capítulo 18, parágrafo 4º: por diversos modos podem os crentes ter sua segurança de salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz de seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz, mesmo os que o temem. Contudo, estes nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Dessas bênçãos, a certeza da salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito e, por meio delas, eles são, no entanto, suportados para não caírem no desespero absoluto. Podem se assentar todos. Nós vamos orar silenciosamente por alguns instantes. Depois oraremos com o reverendo Ageu Cirilo Magalhães, que nos apresentará todos diante do Senhor em contrição. E em seguida ouviremos novamente o coral intersinodal e ao nome de Cristo. Pai Santo, nós te louvamos porque o Senhor ouve as nossas orações, porque o Senhor é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia. Te louvamos porque o Senhor colocou o teu temor no nosso coração, para que nós nunca nos apartemos de ti, Pai. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor é onisciente, o Senhor conhece os nossos pensamentos, a vaidade deles. Ó Pai, o Senhor conhece os pensamentos que nós temos que não te agradam, que não buscam a tua glória. O Senhor conhece, Pai, as nossas palavras, por vezes levianas. Ó Pai, a vileza da nossa língua, que por vezes fala mal do próximo, que por vezes se regozija em querer o mal do outro. Ó Pai, o Senhor conhece a nossa garganta, que, como diz a tua palavra, é sepulcro aberto. Ó Pai, o Senhor conhece o nosso coração, que por vezes tem inclinações a coisas que não te agradam. Ó Pai, tem afeições terrenas. O Senhor conhece o nosso andar, o nosso deitar. Antes que a palavra nos chegue à língua, o Senhor já a conhece toda. Ó Pai, a tua onisciência de fato nos atemoriza, porque o Senhor sabe exatamente quem nós somos, ó Pai, a nossa malignidade, nosso pecado, a corrupção da nossa carne. O Senhor sabe que somos pó, ó Pai,
mas nós te louvamos porque Tu és o Deus da graça. Te louvamos porque na eternidade o Senhor nos separou. Te louvamos porque na história o Senhor nos resgatou e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Te louvamos porque o Teu Santo Espírito está fazendo uma obra na nossa vida, nos santificando, ó Pai, nos adornando como noiva para o casamento. Ó Pai, neste sentido, o Senhor, que é onisciente, olha o nosso coração e sabe, Pai, que a nossa afeição é por Ti, que por vezes na nossa vida de pecado, ó Pai, influenciados pelo mundo, pela carne, por vezes pelo diabo, nós tropeçamos, nós erramos, nós fazemos, ó Pai, aquilo que não Te agrada, mas nós Te louvamos porque sabemos que a nossa salvação está nas Tuas mãos e o Teu Santo Espírito trabalha em nós, ó Pai, por vezes nos disciplinando, por vezes com o peso da Tua mão, fazendo com que nós nos arrependamos, e nós Te louvamos por isso, porque sabemos que a Tua disciplina é demonstração de um pai que ama os filhos, Pai. Te louvamos por isso, te louvamos pelo perdão, te louvamos porque olhas para nós e vês o Cordeiro, Teu Filho único que morreu por nós. Te louvamos pela justificação que temos nele, te louvamos pela santificação que temos no Espírito, te louvamos porque Tu nos trata como a filhos, Pai, e lavados e remidos no sangue do Cordeiro, é que nós podemos nos apresentar diante de Ti, ó Pai, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu para nós, e podemos Te adorar e podemos pedir perdão. Perdoa, portanto, as nossas falhas, Pai, renova o nosso coração, para que Te sirvamos com integridade, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
É por isso que estamos aqui, é por isso que este coro canta, é por isso que aconteceu a Reforma Protestante, porque Jesus Cristo é o Senhor. O homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio deste pacto, o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado o Pacto da Graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo daqueles a fé neste, em Jesus Cristo, Senhor, para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Um texto bíblico que pode bem ser relacionado à Reforma Protestante e ao momento que vivemos é o Salmo 126. O Senhor restaurou a sorte de Sião, mas havia necessidade de nova restauração. O salmista crê no poder de Deus e espera pelo seu agir, semeando com lágrimas na esperança de voltar jubiloso com os feixes da boa colheita. Leiamos todos juntos este texto bíblico. Vamos ficar em pé, irmãos, para isto, para lermos a uma só voz o Salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Sola gracia, sola fide. Num grande coral, cantemos todos a respeito desta maravilhosa graça, a graça de Jesus. Vamos cantar todos juntos. Como poder cantar
Senhor, a Tua palavra nos convoca a entrar por estas portas com ações de graças e nos Teus átrios com hinos de louvor. E já manifestamos em canto, Senhor, é imensa gratidão. Teu poder nos trouxe aqui. Hoje são 500 anos na beleza dos Teus planos. Tu és o Deus da história, Senhor dela. O Senhor a dirige conforme os Teus planos, os Teus propósitos, os Teus desígnios. O Senhor a protagoniza. Nada acontece fora da Tua vontade, Senhor. A vida de cada um de nós, nossas famílias, nossas igrejas locais, nossos concílios, toda esta terra, Senhor, a Ti pertence. Somos Teus, Senhor. E no curso desta história temos sido testemunhas do Teu grande amor, da Tua bondade. O Senhor é maravilhoso. Maravilhosa é a Tua graça, Senhor. Por isso os nossos corações rendem a Ti gratidão. Comparecemos a este culto, Senhor, com as nossas vidas enriquecidas por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre elas. E ao trazermos à nossa memória os benefícios do Senhor ao longo destes 500 anos do movimento reformado, prestamos a Ti, Senhor, a nossa adoração e o nosso louvor. Assim, ó Deus, queremos entregar plenamente este culto ao Senhor, numa expressão de reconhecimento de que somos participantes de uma obra maravilhosa, que é a obra do Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, Senhor. E nós nos sentimos extremamente felizes por poder relembrar a história, relembrar de figuras da história, relembrar momentos históricos, mas trazê-los todos para os nossos dias e podermos aqui reconhecer quão importante é servir ao Senhor. E só há sentido nas nossas vidas, Senhor, quando Te servimos de todo o nosso coração. Por isso, ó Deus, recebe na consagração, na reconsagração das nossas vidas, dos nossos corações, a expressão maior de gratidão dos nossos lábios. Fala conosco, Senhor, pela Tua palavra, como dentro de alguns instantes haveremos de ouvi-la. Porque não podemos olvidar que o movimento que ora comemoramos foi um retorno à Tua palavra. Esta palavra bendita, esta palavra que é luz para os nossos caminhos, esta palavra que alimenta a nossa alma, esta palavra que consola e conforta os nossos corações, que motiva, ó Deus, as nossas vidas. E por isso, ó Deus, mais uma vez Te rendemos graças, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. O coral intersinodal permanecerá em pé, os demais irmãos podem se assentar. Nós falamos com Deus através das orações, dos cânticos, lemos a palavra e então Deus fala conosco no momento do culto. Sola Escritura, somente através da palavra inspirada. O coral nos prepara agora para recebermos a palavra do Senhor.
redor, os sinais dos tempos vejo. Também profecias se cumprindo já estão. Quase posso ouvir o Pai a dizer: bem-vindo, filho. E no clamor da noite, seu reino chegará. Tenho a alegria e o privilégio de apresentar o nosso pregador dessa tarde, que me é muito precioso. Conheci Dr. Samuel Logan há 30 anos. E eu não sou tão velho assim, é mais do que metade do tempo de vida. Mas foi quando meu pai estava no Westminster. Mas nos aproximamos mais quando eu fui para fazer meus estudos doutorais lá e ele presidia a instituição. E tinha a minha idade, a idade que eu tenho hoje, não lá. E algumas coisas são muito marcantes a respeito de quem conhece Dr. Samuel Logan e sua esposa Sue Logan. Would you stand, please, just so people can see you? A parte mais bonita dele, que a outra é bonita no coração, no rosto. Amen. A primeira coisa que é marcante é que eles transpiram graça nos relacionamentos. E vocês podem não acreditar, mas isso não é muito comum para teólogo, não. Especialmente para teólogos de peso, como ele é. Mas eles transpiram graça a todos aqueles que se relacionam. E ainda fico emocionado quando lembro do cuidado deles comigo e com a Adriana, quando nasceram nossos meninos e nos víamos constantemente na igreja, frequentávamos a mesma igreja. Mas a segunda coisa que sempre me impressionou é o apego à palavra e a constante preocupação de que a palavra fosse vista em seu aspecto missional.
não dentro de modismos teológicos, mas no sentido de que a palavra conta a história de algo que Cristo fez na história e está fazendo hoje na igreja. Eu até adotei uma das frases características dele, que é a busca e a repetição do profeta que dizia que o conhecimento da glória de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. E eu tenho a alegria de estar sucedendo Dr. Samuel Logan também na liderança da Fraternidade Reformada Mundial, que ele, na última década, construiu, junto com outros irmãos queridos, e que nos une numa verdadeira teia global de relacionamentos e de apoio mútuo, visando o crescimento da Igreja Visível de Cristo. Então eu endosso as palavras e a pregação dele nessa noite, e como pastor e colega de vocês, eu os convido a abrir os corações e ouvir o que Deus vai nos dizer por intermédio do seu servo. Obrigado. Thank you. We love to celebrate anniversaries, don't we? Nós gostamos muito de celebrar os aniversários, não é? We're celebrating the 500th anniversary of the Reformation today. Celebramos aqui o aniversário de 500 anos da Reforma. Susan and I were in São Luís last week to celebrate Independence Day for Brazil. Susan e eu estávamos na cidade de São Luís semana passada, quando vocês celebravam a independência do Brasil. And in the United States, we love to celebrate July 4th. E nos Estados Unidos, nós amamos a celebração do 4 de julho. But did you know that one of the most important anniversaries occurred just 2 days ago? Mas vocês sabiam que um dos aniversários mais importantes aconteceu 2 dias atrás? It was the 50th anniversary of the birth of Davi Charles Gomes. Come on. 50º aniversário do nascimento do Davi. Feliz aniversario. And this celebration of the past is something that's very common. Essa celebração do passado é algo muito comum. Did you ever see the theatrical musical called Cats? Alguém aqui já assistiu o musical de teatro Cats? That play showed 16,000 times in New York. Essa peça foi repetida 16.000 vezes em Nova York. And one of the highlights of the show was the song Memory. E um dos pontos altos desse show é a canção Memories, Memórias. And memory plays a particularly important role in the life of the nation of Israel. E a memórias sempre tiveram um papel muito particular na vida do povo de Israel. We've had the privilege of taking about 15 groups to Israel over the years. No correr dos anos tivemos o privilégio de levar mais ou menos 15 grupos a Israel. And one of the places we always visit is Yad Vashem, the Holocaust Memorial. E um dos lugares que nós sempre visitamos é o Memorial do Holocausto. At the exit of Yad Vashem is a very important sign, and this is what it reads. E na saída de Yad Vashem, que é o Memorial do Holocausto, há um sinal muito importante. E isto é o que está escrito lá. Forgetfulness leads to exile. Esquecimento leva ao exílio. While remembrance is the secret of redemption. Enquanto o rememorar é o segredo da redenção. Often, however, we think of memory as focusing on the past. Mas muitas vezes nós pensamos que a memória simplesmente lança o foco sobre o passado. I'd like to talk to us today about remembering the future. E eu gostaria de falar nessa noite para vocês sobre lembrar o futuro. In fact, that's how memory was always intended to work. Aliás, é assim que a memória deveria funcionar. You remember Genesis 3:15. Vocês se lembram de Gênesis 3:15?
when God promises a future time when the seed of the woman will bruise the head of the serpent. Quando Deus promete tempo futuro, quando a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. And all throughout Scripture, God's people are called upon to remember His promises. E na totalidade das Escrituras, o povo de Deus é constantemente instado a lembrar as promessas de That Deus. is, in fact, the nature of prophecy. Essa é, de fato, a natureza da profecia. And that's what I'd like us to consider tonight. E é isso que eu gostaria que considerássemos To nessa begin that noite. consideration, I'd like to have Davi read from Ephesians chapter 1, verses 3 to 10. E para começar essa reflexão, eu gostaria que Davi lesse Efésios capítulo 1, versos 3 a 10. Chapter 1, verses 3 to 10. Efésios capítulo 1, versos 3 a 10. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Early in this paragraph, Paul offers a magnificent affirmation of the sovereign, electing grace of God. Logo no começo dessa passagem, o apóstolo Paulo nos oferece uma afirmação magnífica da excelência da soberania de Deus. And then toward the end of the paragraph, he describes the purpose of that grace. E no final do parágrafo é que ele descreve o propósito dessa graça. God made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in Christ. Deus tornou conhecido para nós o mistério da sua vontade que ele realiza em Cristo Jesus. And that purpose will be put into effect when the times have reached their fulfillment. E aquele propósito será efetivado quando os tempos tiverem cumprido o seu percurso. And that purpose is to bring all things in heaven and earth together under one head, even Jesus Christ. E o propósito é reunir todas as coisas na terra e no céu, debaixo de só cabeça, a saber, Jesus Cristo. That's a crucial phrase when the times have reached their fulfillment. E essa é uma frase crucial quando na plenitude do tempo, quando os tempos tiverem se cumprido. That phrase appears often in Scripture. Essa frase aparece repetidas vezes nas Escrituras. Jesus himself used it to describe the beginning of his ministry in Mark 1:15. Jesus mesmo usou essa frase para descrever o início do seu ministério no capítulo 15 de Marcos. And it's a very common theme in Paul's letters. E é um tema muito comum nas cartas paulinas. The actual Greek phrase means something more like the fullness of time. A frase grega, na verdade, significa algo mais como a completude dos tempos. And that indicates that time is not something formless, it has a shape. E isso indica que o tempo não é algo que não tem algo disforme, mas que tem um formato. Have you ever seen one of those great big green bottles? Do you have them here? Vocês já viram um desses grandes garrafões verdes de água, de líquido? Thanks to my wife, we have several. Graças à minha esposa, nós temos vários desses garrafões. I've been told that they were used for the shipping of wine. E eu aprendi que eles teriam sido usados, são aqueles verdes de vidro, grandões, que eles teriam usados para o transporte de vinho. And if you can visualize one of those bottles, you'll see what Paul is saying here. E se você consegue visualizar um daqueles grandes garrafões de vidro, então você talvez consiga entender o que Paulo está falando aqui. Every drop you pour into the bottle is raising the liquid toward one point at the very top.
Porque cada gota que você coloca dentro de um daqueles garrafões está levantando o nível do líquido na direção de um ponto, que é aquele topo afunilado. However much you pour in, at one point it's all going to come to the same place. O quanto você quiser colocar dentro, em algum ponto vai convergir para o mesmo lugar. That's how it is with human history. E é assim com a história humana. The events of the past and the future are not just random events poured out on the ground. Os eventos do passado e do futuro não são eventos aleatórios despejados no chão. They are all, every one of them, being collected toward a specific purpose. Cada um deles está sendo coletado como gotículas para um propósito específico. And if we listen carefully to Paul, he will tell us what is at the neck of that bottle. E se ouvirmos cuidadosamente o apóstolo Paulo, ele nos dirá o que é que está naquele gargalo do garrafão. What is the pattern? What unites all of the chaos of human life? O que é o padrão? O que é que reúne todo o caos da vida humana? Consider the continued emphases of Paul here in Ephesians 1. Considere a ênfase continuada de Paulo aqui em Efésios no capítulo 1. God himself is the subject of almost every statement Paul makes. O próprio Deus é o sujeito de quase todas as afirmativas que Paulo faz. God blessed. Deus abençoou. God chose. Deus escolheu. God predestined. Deus predestinou. God adopted. Deus adotou. God gave. Deus deu. God lavished. Deus cobriu. God made known. Deus tornou conhecida. And on like that. E aí em diante. In one sense, therefore, the pattern is united in God. Num sentido, portanto, o padrão é reunido no próprio Deus. Because he is the prime actor, the prime mover in all of Porque history. ele é o motor primeiro, ele é o ator protagonista principal em tudo isso. But notice also where Paul says history is going. Mas note também em que direção Paulo afirma que a história está caminhando. Look at the goal of all of God's action. Olhe para o alvo de todas essas ações de Deus. In verse 5, he adopted us to the praise of his glorious grace. No versículo 5, ele nos adotou para o louvor da sua maravilhosa glória. In verse 12, he chose us that we might be for the praise of his glory. No versículo 12, ele nos escolheu para que fôssemos para o louvor da sua glória. In verse 14, by his Spirit, he guarantees our eternal inheritance to the praise of his glory. No verso 14, ele garante a nossa herança perpétua para o resgate da propriedade em louvor da sua glória. And all of this is summarized in verse 10. E tudo isso, na verdade, fica resumido no versículo 10. God made known all of this to us so that in the end all things in heaven and earth will be summed up in Jesus Christ. Deus nos dá a conhecer tudo isso com o objetivo de fazer convergir nele, em Jesus Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. This truth is what the Reformation was all about. E essa é a verdade a respeito da qual God a reforma dizia e afirmava. God saves sinners. Deus salva pecadores. Sinners do not save themselves. Pecadores não salvam a si mesmos. God gets all the credit when a person is justified. Deus recebe todo o crédito quando uma pessoa é justificada. In a sense, therefore, Ephesians 1 summarizes the insights of the Reformation. Então, num certo sentido, o primeiro capítulo de Efésios resume, faz um sumário de toda a teologia da reforma. I don't know about you, but I love to read mysteries. Eu não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito de ler mistérios, Especially spy stories. especialmente histórias de espião. I'm saving one for the plane trip home on Monday. Eu já tenho uma reservada para minha viagem de volta para os Estados Unidos na segunda-feira. And what I think I like about these stories is I like to try and search out the clues. E eu acho que o que me atrai nessas histórias é a tentativa de descobrir as pistas. The writer will put in clues all through the book, and I'm trying to figure out where they're leading. O autor coloca uma série de pistas espalhadas na ficção, e eu gosto de ler e procurar as pistas e tentar entender e decifrar ao que é que elas estão levando. What is the pattern in all of these clues? Qual é o padrão que todas essas pistas apontam? Well, Paul is saying there is one clue to all of life, and his name is Jesus.
Bom, Paulo está dizendo que existe uma pista para tudo na vida e que o nome dessa pista é Jesus. And if you love the way things come together at the end of a mystery novel, you're going to be ecstatic when you see how things come together at the end of time. E se você ama a forma como numa novela de mistério ou ficção, as coisas todas se juntam e se amarram no final, então você vai ficar extasiado de ver como as coisas serão amarradas no final. No pain in your life, Não haverá mais dor em sua vida. no suffering of a loved one, Nenhum sofrimento de um amado, no bitter controversy among Christians, nenhuma controvérsia amarga entre os crentes, no disappointment at all is outside the scope of the pattern that is leading to Jesus. nenhum desapontamento qualquer que seja, nada dessas coisas foge desse padrão que ao final aponta para Jesus. Jesus has been reigning. Jesus tem reinado. Jesus is reigning. Jesus está reinando. And Jesus will reign forever and ever. E Jesus continuará reinando para sempre e No para matter- sempre. No matter what difficulties you may experience, Não importa as dificuldades que você vier a experimentar, as individuals or as a church, como indivíduos, como uma igreja, no matter how puzzling history may seem at times, não importa o quão confusa a história possa nos parecer em alguns momentos, history is going to the same place, to the feet of Jesus. a história caminha para o mesmo lugar, aos pés de Cristo. In the northern part of the United States where we live, we often get Canadian cars. Na parte do norte dos Estados Unidos, onde nós moramos, nós comumente temos Canadian cars? Cars. comumente temos carros que atravessam do Canadá. And those cars that are registered in Quebec all have a little motto on them. E todos aqueles carros que circulam lá naquela região, que vêm do Canadá e são registrados na província de Quebec, eles têm um motto na placa do carro. The motto is written in French, E o motto é escrito em francês, o slogan do estado. and my French is worse than my Portuguese. E o meu francês é pior que o meu português. The French motto is this: Je me souviens. E o motto francês ali é Je me souviens. Loosely translated into English, that means I remember. Que traduzido para o português significa mais ou menos eu me lembro, eu tenho relembrança. But according to those of my friends who really know French, it means something different. Mas de acordo com os meus amigos que realmente conhecem o francês, o significado é outro. It's a much more active verb. É um verbo mais ativo, I cause myself to remember. que significa eu me forço a lembrar, eu me levo a lembrar. Memory should not be a haphazard thing. A memória, o rememorar não deveria ser algo que é feito de forma descuidada. It must be a vigorously active verb. Precisa ser um verbo vigorosamente ativo. Think about the promises that God has made to his people. Pense a respeito das promessas que Deus tem feito ao seu povo. Write them down. Escreva-as. Post them around your house. Coloque-as ao redor da sua casa. Post them in your office. Coloque aquelas promessas no seu escritório. Cause yourself to remember the future that God has promised to you. Faça você mesmo relembrar o futuro que Deus prometeu para você. There may be some difficult days ahead Talvez tenhamos dias difíceis à frente. in the American church and in the Brazilian church. Na igreja americana, na igreja brasileira. But be assured of this: Jesus is reigning. Mas estejam certos disso. Jesus está reinando. And no matter how wonderful you think your future with him will be, E não importa o quão maravilhoso você ache que o seu futuro com Ele será, I can promise you that it will be far more glorious still. eu posso prometer para você que vai ser muito mais glorioso ainda. And so my charge is that you cause yourselves to remember the future that God has promised to the glory of his name.
E aí a minha admoestação, então, é: forcem a vocês mesmos a relembrar o futuro que Deus prometeu ao seu povo para a glória do seu próprio nome. Amen. Amém. Que Deus seja sempre louvado por sua palavra que nos edifica. Dentre os destaques que fizemos de nossa confissão de fé, queremos ainda lembrar que as igrejas mais puras debaixo do céu têm se degenerado ao ponto de não mais serem igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Vamos ficar em pé, irmãos, para depois todos fazerem um responso. Que sejamos este remanescente fiel que não se curva a Baal e, juntamente com os demais cristãos verdadeiros, herdeiros da reforma protestante do século XVI, a Igreja Presbiteriana do Brasil continue afirmando: somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo e somente a Deus a glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos cantar todos juntos o hino de Martim Lutero, o hino da Reforma Protestante. Este culto iniciou-se com o coro cantando num outro arranjo. Nós cantaremos agora todos juntos, como cantamos em nossas igrejas, conforme está no nosso inário, novo cântico sob o número 155. Vamos cantar todos juntos.
Meus amados, mais uma vez, nossa gratidão. Gratidão a Deus, gratidão por tudo aquilo que Ele tem nos dado, tem nos ensinado, e por esse momento tão precioso de culto, de louvor e de adoração ao Senhor. E pelo aprendizado da palavra, nós possamos sempre guardar na memória, não a memória do passado, mas a memória do futuro, aquilo que é a base das nossas vidas, em Cristo Jesus. Reforma é um movimento religioso que marca as nossas vidas, não um movimento político, nem econômico, nem financeiro, mas muito mais do que todas essas coisas. Reforma, de fato, uma entrega e um olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe cada igreja voltando para as suas cidades. Cada irmão possa levar um abraço carinhoso, e amanhã na escola dominical, no culto à noite, abrace todos os seus irmãos e fale daquilo que você aprendeu, daquilo que você ouviu e como foi gostosa essa comunhão dos santos nesse dia de hoje. Aproveite bem, voltando à sua igreja, meus queridos colegas pastores, que todos nós possamos voltar reanimados, fortalecidos e possamos pregar cada vez mais com mais ânimo a respeito daquilo que nós cremos. Que Deus nos ensine, ministre para nós e possamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Vamos orar. Mais uma vez, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor em gratidão. Agradecemos, ó Pai, pela vida de cada presidente de sínodo, pela vida, ó Pai, de cada um desses queridos colegas, presbíteros, docentes e regentes, que o Senhor chamou e colocou na direção dos nossos sínodos, que trabalharam e organizaram este momento de culto, de honra e glória diante do Senhor. Te louvamos, ó Pai, por cada irmão, por cada caravana, por cada igreja, por cada família aqui presente nesta oportunidade. Que o Senhor possa levá-los em paz, guardá-los e protegê-los, na volta às suas casas, seus lares e às suas igrejas. Que o Senhor derrame a bênção sobre todos nós. Cuida de nós, ó Pai. Nós entregamos todas as coisas nas Tuas mãos, e pela Tua providência nós somos dirigidos, tudo pela glória, pela honra e louvor do Teu nome. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, em nome de quem nós oramos. E agora, amados, e de paz, que a graça, que o amor e que a comunhão do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repouse sobre toda a igreja do Senhor, sobre todos os eleitos do Senhor, sobre toda a família da fé, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Vamos continuar de pé para ouvirmos o último hino. Alleluia,
Nos assentemos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém? Quem foi abençoado hoje, levanta uma das mãos. Bênção de Deus. Como disse o nosso presidente, como é bom o povo de Deus estar reunido em comunhão, louvando e adorando, especialmente nessa data, 500 anos da Reforma Protestante, 500 anos de luz sobre as trevas. Que Deus seja louvado por esses 500 anos. Nós queremos fazer uns agradecimentos finais desse trabalho. Queremos agradecer o Dr. Samuel Logan, que veio dos Estados Unidos aqui, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, o seu trabalho. Uma honra tê-lo aqui, que Deus continue a sustentá-lo em todo o seu ministério. Queremos agradecer a presença do presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, Reverendo Roberto Brasileiro Silva. Obrigado, presidente, pelo seu apoio ao trabalho dos Sinos de São Paulo e ao trabalho que o senhor tem feito na Igreja Presbiteriana do Brasil. Obrigado também ao Reverendo Juarez, o nosso secretário executivo do Supremo Concílio. Que Deus continue abençoando a sua vida em Cristo Jesus. Queremos agradecer também ao Mackenzie por todo o apoio a este culto, na pessoa do presidente, presbítero José Inácio, do reitor, presbítero Dr. Benedito, do vice-reitor, presbítero Dr. Marco Túlio. Nossos agradecimentos ao Dr. Davi Charles Gomes, o nosso chanceler. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por todo o apoio que a chancelaria nos deu. Que Deus continue abençoando. Obrigado pela tradução. Obrigado pela oficina também que teve logo à tarde, como preletor. Ao Dr. Mauro Mais, presidente do Centro de Pós-Graduação Ando Jumper, nosso muito obrigado foi preletor da oficina e também nos auxiliou a tradução. Nosso obrigado ao reverendo Valdomiro, que foi o liturgo, que dirigiu a liturgia. Deus abençoe a vida do amado irmão. Queremos agradecer também nós tivemos as oficinas. Quem aqui participou das oficinas, gente? Só tinha fera nas oficinas, né? Foram boas oficinas? Amém. Nosso agradecimento ao nosso querido Solano Portela, ao Ageu Magalhães, José Piacente, ao Wilson Santana, Dario Cardoso, Oswaldo Raque, Carlos Machado e Felipe Fontes. Deus abençoe a vida dos nossos 10 preletores. Queremos agradecer aos presidentes dos sínodos. Por favor, presidentes do Sínodo do Estado de São Paulo, fiquem em pé, por favor. Vocês são tão bonitos, gente. Deixa o povo ver a beleza de vocês aí. Que Deus abençoe os nossos 15 sínodos e os nossos presidentes aqui. Deus abençoe os presidentes do Sínodo do Estado de São Paulo. E eu quero agradecer na pessoa do reverendo Ageu, que foi o relator da comissão da organização deste culto. Que Deus abençoe a sua vida, reverendo. Nós queremos agradecer ao Estênio Márcios e ao Diego Venâncio, nossos cantores. Agradecer ao nosso coral intersinodal. Gente, uma salva de palmas para o coral. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Vocês são uma bênção com esse ministério. Que Deus os sustente. E que Deus continue capacitando vocês com tempo, com energia, os ensaios, tudo para a honra e glória do Senhor. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. A nossa regente oficial, a dona Zéia. Cadê a dona Zéia? Fica em pé, dona Zéia. Alguém faça ela ficar em pé, por favor. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. E eu peço que também os demais aqui que estiveram também na liderança dos demais regentes e também na parte musical, peço que fique em pé o Fábio Maciel. Cadê o Fábio? Aqui. A Sandra Regina Vargas. Deus te abençoe, Sandra. Ao Ayrton Herbert Souza. E ao Fábio Maciel, já falei, ao Messias Ullman. Que Deus abençoe esse coral maravilhoso, essa equipe toda. Nossos agradecimentos também
à Igreja Presbiteriana do Renascença, que também participou conosco nesse trabalho. Que Deus seja louvado também por essa amada igreja. Queremos agradecer à Casa Toda Presbiteriana, à PECOM, aos demais órgãos que estão conosco aí, que montaram o estande, nosso muito obrigado, à TV Mackenzie, a toda a equipe aqui do Rui Barbosa, a equipe de som daqui do Mackenzie, nosso obrigado, a equipe de apoio, ao Mackenzie como um todo, o nosso muito obrigado, meus irmãos, a todo o Mackenzie. Uma salva de palmas do Mackenzie, gente. Deus abençoe a nossa universidade, o Instituto Presbiteriano Mackenzie. Nós temos aqui conosco também da Capelania PMs de Cristo, está aqui conosco. Deus abençoe nosso amado irmão. Queremos estender uma gratidão também. Ontem nós tivemos 2 sessões solenes aqui na cidade de São Paulo, às 10 horas da manhã, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e à noite, às 19 horas, na Câmara Municipal de São Paulo. As 2 sessões solenes foram oficiais, tanto do Estado como da cidade de São Paulo, agradecendo pelos 500 anos da Reforma Protestante. O nosso obrigado ao reverendo Aguinaldo Faria, ao deputado Pedro Cacá e ao vereador Paulo Frange. Foi um tempo abençoado. Tem alguém aqui lá da região de São José do Rio Preto, gente? Não, eu vou perguntar de novo. Tem aqui alguém de São José do Rio Preto? Tem alguém de Sorocaba? Cabo Verde? Me ajude mais, de onde, gente? Não dá para falar todas as cidades, mas as que tem caravanas. Bauru, tem alguém de Bauru aí? Tem alguém de São Paulo, gente? E como tem? Louvado seja Deus pelos paulistanos, né? Mais alguma cidade, gente? Caçapava. Onde mais? Penápolis. Itu. Mais alguma? Muito bem, irmãos. Eu só queria pedir que a mesa não saísse, por gentileza. Ah, perdão, senhor presidente. Boa viagem, viu? Presente. Boa viagem. Nossos, por favor, fique à vontade. Nosso reverendo Roberto Brasileiro e o reverendo nosso secretário executivo, Juarez, estão com voo marcado, então tem que ir para o aeroporto. Eu queria falar do ano que vem com vocês, nós estamos nos momentos finais aqui. O ano que vem, nós, se Deus quiser, vamos agradecer ao Senhor pelos 159 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil? Você vai vir? Amém? Quem vai vir, levanta a mão. O coral também aí, ó. Quem vai vir aí? Vai ser no dia 10 de agosto, aqui no auditório Rui Barbosa, nós estaremos com um culto de gratidão a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. E além desse culto que vai ser no dia 10 de agosto, no dia 11 de agosto, nós teremos um culto também de gratidão. Vai ser um trabalho evangelístico que nós já fizemos este ano lá no Vale do Anhangabaú. Nós vamos começar ao meio-dia e às 18 horas teremos também um culto de evangelização, um impacto evangelístico do Anhangabaú. Então, o ano que vem nós temos 2 grandes trabalhos. O culto que será feito aqui e o impacto evangelístico. O culto no dia 10 de agosto e o impacto evangelístico no dia 11 de agosto. Coloque na sua agenda. Só que eu queria convidar você para um outro culto ano que vem. O Supremo Concílio se reuniu como Supremo Concílio apenas 3 vezes no estado de São Paulo. Primeiro foi em Botucatu, depois se reuniu em Jandira. Em 1994 se reuniu aqui na cidade de São Paulo. E agora, em 2018, os sínodos do estado de São Paulo convidaram
o Supremo Concílio, todos os estados da União, todos os sínodos presbitérios que compõem a nossa igreja, para termos a reunião do Supremo Concílio em Águas de Lindóia, do dia 22 a 29 de julho. Mas no dia 22, às 18 horas, nós teremos um grande culto de adoração a Deus em Águas de Lindóia. Que dia que é, gente? 22 de julho. O outro culto que eu mencionei é 10 de agosto. O impacto evangelístico, dia 11 de agosto. Esse que eu estou falando agora é 22 de julho. Nós teremos um grande culto às 18 horas, no salão, no auditório do Hotel Majestic, onde nós teremos lá um coral, se Deus quiser, com 500 vozes. E nós estaremos fazendo um trabalho não só com a cidade de São Paulo, nossa querida e amada cidade de São Paulo, mas com todo o estado de São Paulo. Estaremos juntos lá, nesse grande culto do Supremo Concílio. Amém, meus irmãos? Deus vos abençoe. Obrigado por terem vindo. Uma boa viagem que estarão viajando. A hora que você sair lá fora, tem um marca-página para que você está recebendo. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, a sua igreja. Boa viagem. Vão em paz em nome do Senhor Jesus.